Olha só, com a gente, para nossa satisfação aqui, nessa cobertura especial da Rádio Bandeirantes, o infectologista do Emílio Ribas, Dr. Jamal Suleiman. Dr. Jamal, muito obrigado por atender o nosso convite, é um prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes. Estamos aí. É isso aí. No dia de eleição no segundo turno. É isso. O senhor está na rua, né? Lógico. Eu tive que parar. Hoje é o dia de fazer compras. Ah, tá bom. O senhor já votou? Vou agora de tarde. Ah, então tá bom. Então saiba que tá tudo tranquilo. Aliás, se o senhor encontrar algum problema aí, pode entrar em contato com a gente. Mas parece que tá bem sossegado. O segundo turno tende a ser assim mesmo, né? Tem menos candidatos, tem menos movimentação, né? Porque não se trata mais de eleição para o legislativo, só para o executivo. Enfim, tende a ser mais tranquilo mesmo. Agora, isso não quer dizer que a gente pode relaxar nas medidas de combate ao coronavírus, né, doutor Jamal? Pois é, nem hoje, nem nos próximos dias, né? A gente viu e as curvas têm mostrado isso muito claramente. A cada passo inadequado que a comunidade faz, a gente tem um repique do número de casos. Então é fundamental que todos nós possamos entender, eu acho que até para a maioria está fácil de entender, mas há uma minoria que insiste em adotar um comportamento extremamente arriscado. É só lembrando que o comportamento deles impacta em todos. Então, isso acontece, por exemplo, nos locais de votação. Eu estava ouvindo agora a Band, e uma das informações é que existem alguns lugares na cidade que as pessoas insistem em entrar nas áreas, dentro das escolas, sem a máscara e só vão pôr dentro da sessão. Isso não se justifica, isso é um comportamento irresponsável, para dizer o mínimo. É verdade, a gente registrou agora há pouquinho, tem situações que são inacreditáveis. Em Goiânia, um cidadão que não queria higienizar a mão. Ele simplesmente disse que não ia colocar álcool gel na mão. E aí criou uma tremenda confusão, bate-boca com o mesário. Enfim, a gente às vezes parece ter que recomeçar do zero essa discussão sempre. Então, para a gente saber do que a gente está falando, né, doutor Jamal? O país registrou, nas últimas 24 horas, 639 mortes pelo Covid-19. Já registramos um número trágico de 172.637 óbitos desde o começo da pandemia. A média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias é de 517 óbitos. Um aumento de 5%, 5 positivo em comparação à média de 14 dias atrás. Enfim, pelos números demonstra uma estabilidade, mas uma estabilidade num patamar absurdamente elevado, né, doutor? Nas últimas 24 horas caíram 3 aeronaves e a gente está achando isso a coisa mais natural do mundo. Todos os dias tem caído esse número de aeronaves e a gente está transformando isso numa coisa banal. Não podemos fazer isso em hipótese alguma. Não há argumento que sustente esse tipo de situação. Enquanto a gente não tiver uma estratégia ou outra que não seja do isolamento social, do uso de máscara e da higienização, nós precisamos manter as pessoas vivas. Então, a gente está caminhando para os 200 mil mortos nesse período e achando que isso é normal. Não, isso não é normal. Isso não pode ser chamado de novo normal. E eu só queria concluir dizendo que é fundamental que as pessoas entendam que, ainda que as autoridades públicas, quando elas estabelecem certos protocolos, é fundamental que a gente entenda que nós que temos que fazer, né? Você pontuou há instantes atrás sobre a obrigatoriedade das eleições. Aliás, opinião que eu concordo com você integralmente. Só que para você fazer isso, é fundamental que as pessoas tomem as rédeas da sua vida, não como esse sujeito que não quis higienizar as mãos, porque isso não é democrático, isso não é independência, isso não é um direito dele, porque no momento em que ele toma essa atitude, isso vai repercutir em mim. Se só repercute nele, não tem problema, como no caso de uma eleição. Só que se ele, nesta situação,
a pessoa não tem a possibilidade de não deixar ser tocada. Porque se ele tocar em alguém, pronto, está feito o estrago. Então, veja, as pessoas têm que entender que liberdade não é isso. Isso não é vida em comunidade. A liberdade é muito maior do que isso. Verdade. Aliás, o senhor falou de protocolo e tal. Tem muita gente ainda que se debate, algumas de má fé, e a gente sabe algumas, inclusive, que tem posição importante de destaque no país, que agem de má fé. Mas tem gente que é por ignorância mesmo, né? Então as pessoas discutem, mas se eu passar o meu RG pro mesário, ele devolver para mim, isso vai causar algo... Se eu não levar caneta, pegar a caneta emprestada do coleguinha do lado e tal. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque esses gestos que podem parecer menos importantes, eles são vitais, né, doutor? A forma mais comum, a doença é uma doença de transmissão respiratória e por gotículas. Onde é que está o nó central desse processo? É que se nesses aparelhos, ou equipamentos, ou objetos que a gente toca, tiver gotículas contaminadas, isso é passível de contaminação. Você me pergunta, essa é a forma mais comum de transmissão? Obviamente que não, né? Mas essa estratégia... o pacote ele precisa vir completo, ele não é fragmentado. Então, quando você usa máscara, você está usando um método de barreira, que não te dá proteção de 100%, é fato isso. No entanto, para a doença, no entanto, se você se infectar, ainda que use máscara, a chance de você ter uma evolução grave é remotíssima. A outra forma é através do contato com superfícies contaminadas. É comum? Óbvio que não. Mas, se você adicionar isso à estratégia de proteção, seguramente você vai aumentar a chance de você não adoecer, né? Se você mantém o distanciamento social, isso está linkado, isso está relacionado com o fato de você usar máscara. Por que você faz isso? Se a máscara não te dá 100%, no momento em que você mantém o distanciamento, a chance dessa gotícula te atingir quando você está a 1,5 metro pelo menos de distância do outro é remota. Então veja, aqui são elos de uma corrente que são fundamentais. Se você rompe um elo dessa corrente, o risco seu e da comunidade, do seu entorno, da sua família, aumenta. E a proporção não é necessariamente uma proporção aritmética 1:2. A gente tem hoje, por exemplo, em determinados lugares, 100 pessoas contaminam 150, 160 outras pessoas, não adotando essas estratégias. Então, por isso é que a gente recomenda higienizar as mãos, água e sabão, sempre que possível, não tendo álcool em gel. Uso de máscara e evitando as aglomerações. Eu até nem gosto da palavra evitar, porque você não deve só evitar. Você não deve, em hipótese alguma, entrar numa aglomeração. Viu um mundaréu de gente ali? Não vá. Aguarde. Né? A sua vida vale mais do que alguns segundos nesse movimento. Sem dúvida nenhuma. E o senhor tocou num ponto que é bem importante mesmo. As pessoas ponderam, mas a máscara não vai evitar, só o álcool gel parece que é pouco. Mas o que o senhor falou sobre o grau de dano que o vírus pode causar, ou seja, se você está equipado, mesmo que você pegue o vírus, ele deve ter ele pode ter uma consequência muito mais leve para você, não é isso, doutor? Exatamente. Existem alguns estudos mostrando o impacto do uso de máscara na exposição ao vírus. Isso significa que quanto menor a carga viral que você recebe, menor o risco de evoluir para uma doença grave. Essa informação, a propósito, ela não é nova em doenças virais. Isso a gente já sabia. O que a gente não sabia era especificamente em relação a esse vírus, né? Porque ele, num primeiro momento, tinha algumas características distintas de outros, incluindo os do grupo coronavírus, pela alta transmissibilidade. Então, esse conhecimento, por exemplo, em relação ao sarampo que a gente tem, dá para aplicar no corona e os estudos mostram exatamente isso.
uso de máscara protege você se entrar em contato e protege o outro se você estiver contaminado. Nós estamos conversando com o Dr. Jamal Suleiman, que é infectologista do Emílio Ribas, gentilmente parou para conversar com a gente nesse dia de eleição, para repetir, alertar, destacar os pontos que são relevantes e que ainda às vezes precisam ser reforçados por abusos que a gente nota, excessos que a gente nota no nosso dia a dia. Aliás, sobre isso, aquela ideia, Dr. Jamal, de que os jovens estavam absolutamente ilesos, passariam ilesos, mesmo que contaminados, isso, bom, os especialistas já diziam que não era verdade isso mesmo. A gente está comprovando na prática, e eu falo isso com dor no coração, porque a gente tem visto nesses últimos dias pessoas próximas sendo atingidas pelo coronavírus, jovens aparentemente sadios, que estão sofrendo. Em muitos casos o desfecho é trágico mesmo, porque eu não sei se é só uma impressão minha, doutor Jamal, mas alguns jovens que parecem saudáveis, na verdade descobrem que não são tão saudáveis assim quando pegam o coronavírus. Aí descobrem que tem hipertensão, que tem diabetes, e isso é um complicador danado, né? Você chama atenção para um aspecto super importante desse processo. A gente chama de comorbidades como os fatores de risco para má evolução. Não para infecção, mas para má evolução. Quais são os determinantes que fazem com que essa comorbidade evolua para um desfecho ruim? Esse aspecto a gente ainda não sabe completamente. Então, transportando isso para jovens, esse achado de comorbidade de jovem é verdadeiro. No entanto, a gente tem usado algumas estatísticas para acompanhar esses jovens, porque é fato que a chance desses jovens evoluírem para uma forma grave da doença é menor do que pessoas acima de 50 anos. E a cada 10 anos esse risco aumenta substancialmente. Acima de 60, 70, 80 anos, esse risco vai aumentando progressivamente. Só que a gente precisa lembrar que quem leva a infecção para dentro, para os idosos, para as pessoas acima de 50 anos, são os jovens. Porque os idosos, eles não vivem sozinhos. E eles têm no seu entorno ou sobrinhos, ou netos, ou filhos, ou o que quer que seja. Então hoje, por exemplo, o que a gente tem? A faixa etária dos 19 aos 49 anos de idade, ela tem mais infecção pelo coronavírus. O que significa que são esses que vão buscar, porque eles têm sintomas mais leves, e essas pessoas levam para dentro de casa o vírus na comunidade, nas pessoas que estavam recolhidas e que continuam recolhidas. Então, é fundamental que esses jovens entendam que eles não vivem num mundo, numa bolha, né? Eles vivem em comunidade. Ainda que eles não tenham uma evolução, o risco de passar isso para outras pessoas de faixas etárias maiores que se guardaram durante os últimos 9 meses, com todos os percalços que isso implica, agora não podem ficar vulneráveis a esse comportamento irresponsável. Pela oportunidade, doutor Jamal, em relação às crianças, porque a gente já vê médicos, pediatras, enfim, especialistas em saúde pública, ponderando que talvez a volta das aulas para as crianças menores talvez não seja tão perigoso assim, pelas características do organismo mesmo de uma criança pequena. Como é que o senhor analisa isso, doutor? Eu tenho dito que o impacto, e não sou só eu, o mundo inteiro tem observado o impacto da pandemia em relação aos processos educacionais, que são imensos, não tem a menor dúvida disso. Se você adota protocolos rígidos, a chance de você ter um evento num lugar desse é pequena. Qual é o problema nesse processo todo? O problema é que o que a gente viu, algumas escolas que retomaram a atividade presencial, é natural que o jovem queira descomprimir. E o que precisa é do controle parental, né? O controle da família. E o que aconteceu? Os jovens fizeram festa e um número imenso deles se contaminou. Então, veja,
se você botar isso no modelo como a gente está fazendo aqui, seria o ideal. Só que não é assim que as coisas estão funcionando, infelizmente. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que as crianças e os adolescentes, eles não ficam sozinhos. Eles também lidam com uma população na escola que é de uma faixa etária muito maior. E ao tomar esse comportamento irresponsável, com a conivência dos pais, eu acho que isso é fundamental lembrar, o que acontece? Expõe outros que estavam num trabalho remoto ou recolhidos em casa. Então, de novo aqui, só para a gente lembrar, a gente não vive sozinho. Isso aqui é uma corrente que é composta de elos. Cada elo que se rompe arrebenta a corrente. Então, eu, embora concorde com a ideia de que, concorde porque os números mostram que a infecção para evolução grave em jovens, ela é menor, mas infelizmente, se a gente não adota protocolos extremamente rígidos, e as pessoas têm que entender que isso é para o bem delas, eu acho arriscado você retomar atividades presenciais. É um preço alto que toda a humanidade está pagando, mas eu acho que a gente até pode recuperar isso. O que a gente não vai conseguir recuperar é quem a gente perdeu, 170 mil pessoas que já foram. É isso. Dr. Jamal Suleiman, infectologista do Emílio Ribas, eu quero agradecer demais a sua presença aqui, a sua disponibilidade de parar o seu dia para atender aqui o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Para encerrar, a gente começou falando aqui sobre a obrigatoriedade do voto, né? E a gente está discutindo e vai discutir ainda muito, pelo que parece, a obrigatoriedade ou não da vacinação. Eu tenho para mim que isso é uma mazela, né? Ter que entrar nessa discussão. Deveria ser tão natural as pessoas se vacinarem, né? A gente está esperando com tantos dias aqui para as vacinas aparecerem, mas há uma ala, e não é do Brasil, é no mundo, há uma tendência em se discutir esse tema também. Então eu queria saber do senhor, doutor Jamal, o senhor acha que tem que ser obrigatório a vacinação contra o coronavírus ou não? Então, vamos lembrar que para vários lugares do mundo, brasileiros não podem entrar se não tiver vacina contra a febre amarela. É obrigatório tomar vacina contra a febre amarela? No Brasil, não. Embora ela esteja disponível, embora em São Paulo tenha sido feita uma campanha, você se lembra, recentemente a gente teve aqui febre amarela silvestre, em alguns lugares mais intenso, dizimou uma população de primatas, né, fundamentalmente bugios, e o que aconteceu? As pessoas tiveram que tomar vacina, e tem que tomar vacina porque você não viaja para vários lugares do mundo. Primeiro. Segundo, se a gente lembrar de animais, quem cria gado não pode deixar de vacinar contra a febre aftosa. É obrigatória a vacinação. Ah, mas eu não vou vacinar. Ok, mas também você não vai vender, você não vai colocar esse produto no mercado em hipótese alguma. Então, isso tudo, eu estou fazendo paralelo, eu não estou comparando a gente a gado, longe disso. Embora todos nós tenhamos importância na escala. O fato é que essa discussão, ela é superficial. No meu entendimento, ela é uma estratégia que se usa para tirar o foco principal, né? E eu tenho dito isso todos os dias, eu acho que é isso que a gente está fazendo. Por isso eu interrompi as minhas atividades, porque eu acho que é importante que a gente contribua na sociedade para orientar as pessoas. A minha parte é a parte técnica, é o que eu sei, né, sobre corona. Eu não sei tocar piano, então se você me pedir, fale sobre dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, eu vou ficar olhando para você sem entender o que é. Mas se vier alguém me falar sobre isso, eu vou parar e prestar atenção. Então, eu acho que é importante que cada um faça o seu papel. Eu estou aqui fazendo o meu. Qual é o meu? E você também. Dizer para as pessoas tudo que a gente sabe sobre a doença. Ok, você precisa tomar a decisão da melhor forma possível, entendendo que você não está sozinho nesse processo. Todos nós estamos nessa nau. E esta nau vai chegar a algum lugar seguro se todos nós, não como uma boiada, mas como seres pensantes, pudermos entender quão importante todos nós somos uns para os outros.
Eu acho que é simples assim. Apesar de ser um discurso grande, eu acho que eu entendo assim. Você provavelmente entende assim. Independente da obrigatoriedade. A obrigatoriedade é secundária. É um produto que vai me proteger e vai proteger as pessoas que eu gosto e as que eu não gosto, vou tomar. Então, simples assim. Não precisa sair gritando, não vou tomar. E o que eu acho aqui, aí sim, o argumento que é perigoso é colocar nessa discussão inverdades, né? Aí é perigoso, porque quando eu já vi isso, inclusive de médico, dizendo que uma vacina de RNA é capaz de mudar o genoma humano. Isso mostra, não é ignorância, o nome disso é má fé, né? Porque a pessoa, não é possível que um médico não saiba bases moleculares em pleno século XXI. Então, quando o sujeito faz um discurso desse, ele usa má fé para descaracterizar um produto. Basta dizer, eu não vou tomar, ponto. Direito seu. Agora, daí a inventar uma história que não é verdadeira, que eu chamo isso de pedagogia do medo, né? Para dizer para o outro que ele corre perigo, isso é crime. Doutor Jamal Suleiman, foi um prazer ter o senhor aqui com a gente, foi uma aula mesmo, obrigado pela disponibilidade para o seu dia para atender aqui o ouvinte da Rádio Bandeirantes, mas tenha certeza que foi excelente. Muito obrigado, bom voto para o senhor e a gente se fala em breve. Para nós, cuidemos-nos todos, um abraço. Outro grande, Jamal Suleiman, infectologista do Emílio Ribas, falando com a gente nesse dia de segundo turno de eleições.